Na aula de hoje, vamos falar sobre a Era Vargas, que foi um momento bem extenso da nossa história, de 1930 até 1945. Então, atenção, que nessa aula explicarei o texto que já se encontra no Classroom, bem como a atividade que também lá se encontra. Então, bons estudos! Uma das questões que podemos trabalhar aqui é como Vargas chega ao poder. Primeiramente, temos que lembrar da República Velha, na qual os coronéis, no caso, aquela troca de favores, política de café com leite, ou seja, no momento em que o governo central usava da troca de favores, do clientelismo e de outras práticas corruptas para se manter no poder. Quando se fala em República Café com Leite, existe uma alternância entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, grande produtora de café naquele momento, e Minas Gerais, grande produtora de leite e segunda produtora de café. Então, esses dois centros vão alternar no poder. Washington Luiz representava a oligarquia paulista. Na sequência, viria algum representante da oligarquia mineira. Só que isso não aconteceu. Washington Luiz vai simplesmente indicar Júlio Prestes, que vai ser representante da oligarquia paulista. Nessa disputa entre Júlio Prestes e Vargas, Getúlio Vargas, Júlio Prestes, devido à máquina administrativa gerida por Washington Luiz, vai vencer as eleições. Porém, essa vitória não vai ser aceita pelo grupo de Getúlio Vargas. Nesse meio termo, João Pessoa, que era vice de Vargas, simplesmente vai ser assassinado. E esse assassinato vai ser usado como motivo de revolta. Então, Vargas vai reunir um grupo ao seu favor e vai marchar até a capital. Nessa marcha, ele vai tirar o Washington Luiz do poder e vai assumir um governo que vai durar 15 anos, a qual poderemos dividir em 3 etapas. Vejamos aí Getúlio Vargas e seus apoiadores na Revolução de 30. Alguns chamam de revolução, outros colocam como se fosse um golpe. Normalmente, um grupo, principalmente de historiadores paulistas, vão dizer que houve um golpe. Não houve uma revolução porque não houve mudanças significativas. Já outro grupo vai afirmar que sim, houve uma revolução, porque foi uma tirada do poder da oligarquia e a entrada de outra forma de administrar. Esse período vai ser dividido em 3 momentos. O primeiro momento vai ser chamado de governo provisório, que vai de 1930 até 1934. O outro período vai ser chamado de constitucional, vai ser após a aprovação da Constituição, que vai de 34 até 1937. Depois de 37 vai haver o golpe do Estado Novo, de 37 até 1945. Esses períodos vamos ver alguns detalhes daqui para frente. No governo provisório, ele foi marcado pela contestação, principalmente da elite paulista, que viu perder espaço político, ou seja, Getúlio Vargas tira do poder os paulistas.
Então eles vão querer esse poder de volta. Então simplesmente vai haver uma revolução, que vai ser chamada de Revolução Constitucionalista. Na verdade, foi uma espécie de guerra civil. Como você pode ver nas imagens, você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. No caso, pode observar a bandeira de São Paulo ao fundo, isso aqui é uma convocação para os paulistas se alistarem no Exército Paulista para enfrentar o governo federal, no caso, Getúlio Vargas. Já na outro pôster é outra convocação, no caso para as mulheres serem enfermeiras nesse momento. Paulista, eu já cumpri o meu dever, e você? Então esse apelo era justamente para juntar tropas para enfrentar o governo de Getúlio Vargas. Algo que eles acabaram sendo derrotados. Apesar da derrota, uma das aspirações desse conflito, dessa guerra civil, era simplesmente que o governo deixasse o poder e que uma Constituição fosse feita. Apesar deles não conseguirem tirar Getúlio Vargas do poder, eles conseguiram, na sequência, uma Constituição. Então, logo após este período de guerra, houve uma Constituinte, que foi aprovada, a Constituinte de 1934, que ele vai ter algumas características, como o voto secreto. Até antes, o voto era aberto, ou seja, qualquer pessoa poderia ver em quem estava votando quem. Também, além do voto ser aberto, não havia justiça eleitoral. É muito estranho pessoas hoje em dia irem contra a chamada justiça eleitoral, mas ela é que vai regular o processo. Antes, quem tomava de conta das urnas eram os fazendeiros. Ali eles botavam o voto de quem ele bem quisesse. Era ele que administrava essa urna. O voto secreto, a justiça eleitoral, foi uma das grandes conquistas deste período. Outra conquista da Constituição de 1934 foi o voto feminino. Se vocês observarem, vamos ver aqui nessa ilustração uma mulher depositando na urna o seu voto e várias mulheres ao seu lado. Se hoje muitos não querem ir votar, naquele tempo foi uma luta. Não é que o governo quis, olha, a partir de agora as mulheres votam. Não, as mulheres lutaram. Eram chamadas sufragistas. Elas queriam votar, o direito de votar e ser votada. Então, o voto feminino foi uma conquista. Não foi um presente dado a elas naquele tempo, mas foi uma conquista, foi lutas e mais lutas dos movimentos, principalmente chamados feministas. Naquele tempo, elas lutavam por seus direitos. Outras coisas importantes que aconteceram nessa Constituição foi justamente a regulamentação de várias leis trabalhistas, como a jornada de trabalho de 8 horas por dia. Antes, além desse período de 8 horas, o sujeito trabalhava 12, 16, 14. É claro que na atual legislação, esse 8 foi abonado e agora está, salvo engano, em 12 horas diárias. O que passar disso daqui, naquela época, com essa lei, era chamada de horas extras. O patrão tinha que pagar mais pela hora extra. Outra conquista da Constituinte, que aprovou a Constituição de 34, foi as férias remuneradas. O sujeito ele recebe durante o seu período de descanso as férias. Ele tem direito a 30 dias por ano. Descanso semanal, que é escolhido conforme a critério
do acordo entre patrão e empregado. No caso, normalmente é os domingos, que é o descanso semanal remunerado. Proibição do trabalho para menores de idade. Por que isso aí? Porque antes crianças de 8, 9, 10 anos eram empregadas em fábricas, em trabalhos muitas vezes insalubres, que podia levar a vários problemas de doença para essas crianças, a amputação de membros. Elas eram exploradas e não recebiam quase nada. Outra conquista é a licença para as mulheres gestantes. Antes, as mulheres eram afastadas do trabalho, sem direito a nada. Aqui ao lado, na ilustração, temos Getúlio Vargas e seu título de eleitor. Essas leis vistas dentro de uma perspectiva paternalista. Quando falamos que é vista de uma perspectiva paternalista, é por causa que ele queria, nesse meio de proteção, o cara ali que protege a sociedade, que leva esse grupo de pessoas a ter direitos. Ele está dando esse direito para nós. Ele queria fazer com que os trabalhadores acreditassem que tudo que ele fazia era simplesmente um presente dado. Então isso aí acabava apagando as lutas operárias, as lutas por melhores salários. Quantos não morreram nas greves, nas manifestações pedindo melhores salários, melhores condições de trabalho? Então, com as leis trabalhistas nesse período, ele tinha uma atitude paternalista. Ele se colocava como um presidente protetor dos pobres e dos trabalhadores. Vamos ver aqui as imagens, que era muito usado na época para demonstrar isso. O cara que dá a educação, o cara que dá o trabalho. Vamos lá aqui essa propaganda. Concentração trabalhista na esplanada dos ministérios. Lá, no caso, Rio de Janeiro. Isso para comemorar o 1º de maio, que era visto como uma grande festa do trabalhador. Espelho, espelho meu, existe algum governo mais popular do que eu? Não, o seu é populista, sim, já é democrático. Ou seja, ele gostava de ser balujado. Aí inicia a segunda etapa, que é o governo constitucional. Nessa segunda etapa, que é constitucionalista, ele foi marcado pelo surgimento de movimentos inspirados no fascismo europeu. E um desses movimentos é chamado de integralismo. Vargas, ele viu surgir, que justamente foi esse período onde estava na Itália, na Alemanha, diversos movimentos fascistas. Aqui no Brasil também tinham seus seguidores. E esses fundaram o Partido Integralista, que passava a ser um exemplo tupiniquim, ou seja, eles copiavam as ideias do fascismo europeu e queriam aplicar aqui no Brasil. Eles queriam um Estado forte, que combatesse o crescimento das ideias, dos ideais comunistas entre os operários. Ou seja, eles sonhavam que tinha um Estado forte, tinha um líder que ia suprimir o comunismo aqui no Brasil. A ação integralista ela foi fundada, um dos seus grandes idealizadores foi Plínio Salgado, a qual eles usavam o sigma como o símbolo. Se na Alemanha eles usavam, veja que esse senhor aqui está com a camisa, eles chamavam também camisas verdes. Lá na Alemanha existiam as camisas negras, aqui são as camisas verdes. Eles traziam no seu braço o símbolo do sigma, que é essa letra grega. Mas eles tinham profunda admiração pelo nazismo, pelo fascismo europeu. Inclusive até a empunhadura de mão era igual, mas só que a saudação, ao invés de ser Hitler, eles saudavam com uma palavra indígena, Anauê.
Então, quando eles encontravam um igual a eles, eles saudavam com os braços estendidos Anauê. Era a saudação proposta por eles. Em contraponto, surgiu também a chamada Aliança Nacional Libertadora. Eles defendiam, que era justamente o contrário dos integralistas, eles defendiam a reforma agrária, a divisão justa de terra, o estabelecimento de um governo popular democrático. Era isso que os integralistas tinham medo. E devido às críticas ao governo, eles acabaram entrando para ilegalidade. Eles foram declarados ilegais. Começou então a perseguição. Em 53, a ANL promoveu a chamada Intentona Comunista. Com essa Intentona Comunista, foi um conjunto de ações que tinha como objetivo derrubar o governo. O governo aproveita e decreta estado de sítio. Quando se diz que vai decretar estado de sítio, o governo simplesmente vai suprimir os direitos individuais, vai fechar o Congresso e habeas corpus, vai começar a censura com mais intensidade, isso em todo o país. Então, o país entrou em estado de sítio. Por fim, o governo constitucional de Vargas não queria deixar o poder. Então ele vai criar uma fake news, uma notícia falsa. Então vai ser criada uma carta, e nessa carta tinha algumas ameaças comunistas, como quebrar a imprensa, assassinar o governo. Essa carta vai ser chamada de Plano Cohen. Mas essa carta era uma fake news, foi algo criado para botar a culpa em alguém. Veja que muito antes, nessa época, já existia a fake news, as notícias falsas. É claro que não andava tão rápido quanto anda hoje. Então, ele, usando a justificativa de proteger o Estado brasileiro da ameaça comunista, que basicamente não existia diretamente essa ameaça, eles não tinham essa força, ele fecha o Congresso e rasga a Constituição, implantando o Estado Novo. Na charge ao lado, temos aí Câmara, aluga-se esta casa, ou seja, assinado Getúlio. Getúlio Vargas, aqui em sua caricatura, com a chave da Câmara na mão, e Estado Novo. Nessa etapa, Vargas vai montar uma estrutura de repressão. Ele vai perseguir todos aqueles que ele achar que são contrários ao seu governo. A exemplo dessas perseguições políticas, vamos ter Graciliano Ramos, que justamente dessa prisão dele vai surgir o livro e também filme, também peça teatral Memórias do Cárcere, que ele vai relatar alguns momentos de sua estadia na prisão. Ele era, no caso, um preso político. Outro sujeito que vai ser preso também vai ser o Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outras obras. Interessante que Monteiro Lobato ele já defendia a questão do petróleo, a existência do petróleo no Brasil, já nessa época, embora o governo não via com bons olhos esse seu interesse e manda ele para a prisão. Monteiro Lobato vai para a prisão acusado também de conspirar contra o governo. Para garantir essa ordem política, ele vai criar alguns departamentos. Entre esses departamentos, cabe destaque ao de imprensa e propaganda, o DIP. O DIP ia regular as músicas, a propaganda, ia regular o rádio. Nessa época vai surgir o programa A Voz do Brasil, que ia espalhar as notícias do governo. Era ele também responsável para colocar esse rosto bondoso de Vargas. Ou seja,
Vargas é essa pessoa que vai se demonstrar o pai, aquele que protege. Então ele vai fazer essa propaganda, e essa propaganda valorizando o trabalho. Muitas músicas tiveram que mudar a sua letra para poder se adequar a essa nova cara do governo, que era a valorização do trabalho. Essa propaganda fazia com que grande parte desses operários passasse a cultuar Vargas como pai dos pobres. Os sindicatos eram apenas pelegos, ou seja, eles serviam como forma de controlar os trabalhadores, seguindo as determinações do governo. Então era muito comum o presidente estar no meio das pessoas, conversando com elas. Não só apenas na época de campanha, como acontece neste momento, onde pessoas que nunca se envolvem com o povo começam a comer pastel, a andar de lotação, de ônibus, ou seja, se misturar com o povo. Aqui não. Ele vai tentar demonstrar constantemente ser essa pessoa que está com o povo. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, ficou impossível de manter esse governo autoritário. Por quê? Porque os nossos soldados, nossos bravos soldados, foram até a Europa para derrotar um governo ditatorial, um governo fascista. Ao retornarem para o Brasil, a Força Expedicionária Brasileira, ela simplesmente se deparou com um governo que agia de forma similar àqueles governos europeus que eles foram lutar. Com isso vai surgir uma pressão muito grande da sociedade para que eles deixem o poder. Então ele leva ao fim do governo de 15 anos de Getúlio Vargas. Então, esse daí é o assunto desta semana. Agora, vamos prestar atenção para a explicação da atividade. Para a atividade de hoje, vocês deverão entrar no Classroom, abrir atividades, buscar hashtag história e lá vocês encontram já a atividade A Era Vargas. Leiam o texto também está sendo explicado no vídeo e depois façam a atividade do formulário. No formulário vocês vão encontrar outro texto que vai tratar da Era Vargas. Nele vocês vão ler, vai tratar sobre os direitos das mulheres. Trata-se de um artigo na qual a autora vai discorrer sobre algumas conquistas e logo abaixo vocês deverão preencher o nome de vocês, a turma, e teremos 3 questões simples para serem respondidas. Na primeira questão, ele pergunta por que o ano de 32 foi importante para as mulheres brasileiras. Então leiam o texto, vocês vão ver alguns motivos que podem ser considerados esta década, este ano, como importante para as mulheres brasileiras. Que advertência a autora faz em relação a essas conquistas? O que ela coloca como importante prestar atenção e não ir na onda de que essas conquistas não foram dádivas. Então, leia o texto, só lendo o texto é que vocês conseguirão responder com clareza. Na última questão, está pedindo para você relacionar essas conquistas com o movimento feminista. Então, a partir da interpretação do texto, vocês conseguirão responder cada uma dessas questões. Lembrando que eu estarei à disposição para eventuais dúvidas que caso venha surgir. Tendo dúvida, não hesite em perguntar. Então, tchau!